Olá, bem-vindos a mais um estudo da lição ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca. E aí, você está em casa de castigo aí por causa do coronavírus? Está no trabalho? Você que está em qualquer lugar, vamos dar uma estudadinha? Então, nós vamos fazer o resumão da lição dessa semana. Coube a mim falar aí do tema sobre as guerras do Norte e Sul à Terra Gloriosa. Que assunto esse complicado, hein? Muito complicado. Nossa, esse é um dos temas mais difíceis na minha visão de adventista, né? Que fala sobre do tema, enfim, de profecias, né? Então a gente vê aí um desdobramento da profecia de Daniel 2, Daniel 7 e agora Daniel 8, Daniel 11, falando desses conflitos aí que iriam para além da época de Daniel, muito além, e iria até o fim, na verdade, né? Então eu vou tentar dar aí uma resumida, bem resumida, tirar um caldo desse assunto, porque o assunto é grande, é extenso, e a gente não tem muito tempo para falar. Então a nossa ideia aqui é só trazer aí umas pinceladas. Quem tiver interesse, dá uma cavucada no assunto que vale muito a pena. Você tem muito material, inclusive da Igreja Adventista, vários pastores falando sobre os detalhes, você pode ir de versículo em versículo. Mas a gente vai tentar aqui dar um resumo. Pois bem, nós estamos falando aí de dois reinos e um terceiro reino, que é o reino de Israel, que fica ali no meio. Então você tem o norte de Israel, o sul de Israel, duas nações ali em conflito, e Israel é uma posição estratégica ali, né? Eu até fiz uma viagem lá na Terra Santa, né? E se você olhar ali descendo, eu fui até bem próximo ali do final ali, numa cidade chamada Eilat, é a última cidade ali de Israel. Dali para lá já era o Egito. E se você subisse, né, ali indo em direção à Síria, naquela época você ia encontrar ali o reino da Babilônia, onde ficava ali a Babilônia. Mas nós estamos no período dos Medos e Persa, onde Daniel recebe essas visões, né, e ele passa para nós essas informações que vão no grande período, preenche o grande período da história, daquele período das 2.300 tardes e manhãs. Você também compreende aquele período de 1260 anos, que é o período de supremacia papal. Então a gente vê ali, acho que pelo versículo 39, 40, falando desse detalhe, ali do capítulo 11 de Daniel, né? Você vai ver que esse período sofreu ali com umas perturbações ali, foi o período da Revolução Francesa, em que Napoleão ali prende o Papa, aquela coisa toda que a gente já conhece. Só que esse reino volta, ele dá a volta por cima e ele vai, né? Lembrando que a gente está falando do chifre pequeno, aquele chifre que vinha tentando, sempre se colocando no lugar de Deus, né? Falando coisas grandiosas e fazendo grandes feitos, né? Com um grande domínio político e um político religioso, um político ideológico. Pois bem, eu separei aqui um pedacinho que eu acho que vai resumir muito bem o que a gente está falando. O povo de Deus será perseguido e atacado, né? Então a gente vê que desde a época de antes de Daniel, o povo já era perseguido, né? A época ali que ele passou um tempão no Egito, né? A época de Moisés, os livramentos, depois o período dos juízes, e sempre com povos ali tentando dominar Israel, muita perseguição, né? Aí depois você passa por esse período, vai para o período dos reis, né? Começando com Saul, não pode esquecer que Saul foi o primeiro rei, depois Davi, e aí os reis conseguintes ali, o filho dele, o Salomão, sempre com muita guerra, muito ataque, e aí o povo sempre sendo preservado de alguma forma, horas sendo escravos ali, sendo maltratados, perseguidos, passando por grandes problemas, mas Deus sempre preservando o seu povo. E para nós hoje, o que isso quer dizer? Nós estamos num período, sim, muito tranquilo. Não existe uma guerra massiva, né? Mas existe uma guerra silenciosa, uma guerra ideológica que tenta nos afastar do reino celestial, né? Às vezes, pelo norte ou pelo sul, a gente está sempre travando uma guerra. E no final das contas, Deus vai estabelecer o seu reino, o reino eterno.
né? E nós já estamos vivendo no período do tempo do fim, desde 1798. Não sei se eu falei a data errada, mas a data é 1798. Nós vivemos um tempo muito sublime, com o início do juízo investigativo em 1844, que é um ano posterior a esse, né? Então nós vivemos um tempo solene, um tempo diferente. E as profecias nos revelam, através da senhora White, que é a nossa última grande referência em matéria de profecia, que nós vamos viver períodos ainda angustiosos, semelhantes ao que o povo de Israel viveu nos tempos de perseguição lá atrás, de angústia, como foi na época de Daniel. Então o que nós devemos hoje estar atento? Estar atento ao entendimento da história, dessas palavras de exemplo, e que apesar de vir as dificuldades da vida e até piorar essas dificuldades através de perseguições que provavelmente vão vir, vão nos acometer, nós estarmos firmes na esperança da volta de Cristo, que vai vir e vai trazer a paz e o consolo eterno para as gerações que passaram, se agarraram a essa esperança, e as gerações que estão pela frente. Meus amigos, foi um prazer enorme falar com vocês. Se cuidem, tá? Vamos seguir as recomendações aí frente a essa epidemia aí do corona, mas a gente entende que isso aí é mais uma mazela, é mais uma assolação que faz parte do finalzinho que nós estamos vivendo. Vamos ficar atentos aos detalhes, né? Se apegar nas escrituras, fortificar a nossa fé, porque vale a pena acreditar. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês aí e fiquem com Deus. Tchau.